Se o dinheiro sempre escapa das suas mãos, se você trabalha, trabalha e nunca vê resultado, fique aqui. Hoje eu vou te revelar o código espiritual do dinheiro. O segredo que faz algumas pessoas ganharem dinheiro sem esforço, enquanto outras lutam a vida inteira e continuam endividadas. Algo está bloqueando sua prosperidade e te mantendo longe da abundância que é sua por direito. E quando você descobrir o que é, sua vida financeira nunca mais será a mesma. Agora me diz, qual é o teu nome e a cidade de onde está falando? Adoro saber até onde nossa mensagem chega. Agora sim, vamos. O que você está prestes a ouvir não é uma mensagem comum sobre dinheiro, e sim uma revelação que por muito tempo ficou escondida daqueles que mais precisavam. Durante anos, te ensinaram que ganhar dinheiro exige luta, dor, esforço exaustivo e noites sem dormir. Mas nunca te contaram que existe um código espiritual do dinheiro que muda tudo quando é ativado. Este código não está nos livros, não é divulgado nas escolas e muito menos explicado por quem já venceu, porque a maioria das pessoas que descobriu esse segredo prefere guardar para si, como se a abundância tivesse um limite que pudesse se esgotar. Mas você está aqui porque sua alma sentiu que existe algo a mais, algo que conecta prosperidade com frequência, dinheiro com consciência, abundância com alinhamento. E hoje, finalmente, esse segredo será revelado sem filtros, sem máscaras, sem meias palavras. Você vai entender por que sua vida financeira travou, por que é tão difícil sair das dívidas e por que, apesar de tanto esforço, o dinheiro parece escorrer pelos seus dedos como água. Você vai perceber que o problema nunca foi você, mas sim o campo invisível que você acessou sem perceber. E quando esta verdade for mostrada, nada dentro de você continuará igual. Mas antes de seguirmos, respire fundo, porque o que vem agora não é confortável, é transformador. E transformação verdadeira costuma assustar antes de libertar. No entanto, quem tem coragem de ouvir o que ninguém te disse está prestes a ganhar dinheiro de uma forma que nunca imaginou. Existe um ponto na vida em que trabalhar mais não significa receber mais, e talvez você já tenha sentido essa dor na pele. Você luta, se esforça, tenta controlar tudo, corre atrás de oportunidades, mas parece que o universo está de costas para você. A pergunta que ecoa na sua mente é sempre a mesma. Por que eu faço tanto e recebo tão pouco? Mas hoje você vai perceber que o mundo físico não é onde o dinheiro nasce. O dinheiro é apenas o efeito. E a causa está em outro lugar, num campo que nunca te ensinaram a acessar. E quando você entende a causa, o efeito muda sozinho. Não importa quantas vezes você caiu, quantas dívidas acumulou, quantas portas se fecharam. O código espiritual do dinheiro não olha para o seu passado, ele responde à sua vibração presente. Se você vibra escassez, perde. Se vibra abundância, ganha. Se vibra desespero, trava. Se vibra confiança, expande. Essa é a lei que opera nos bastidores da realidade. E hoje você vai aprender a usá-la ao seu favor, porque dinheiro não é sobre sofrer. Dinheiro é sobre acessar o campo certo. Mas essa revelação é só o início. O que vem depois talvez te choque, porque vai contra tudo aquilo que você acreditou por anos. Há quem pense que existe algo errado com elas porque nada prospera, como se fossem amaldiçoadas financeiramente. E talvez você também já tenha sentido isso. A sensação de que todo mundo avança, ganha dinheiro, atrai oportunidades, enquanto você luta para não afundar. Mas isso não é coincidência e sim programação. Sim, você foi programado para a escassez, programado para aceitar pouco, programado para pensar que riqueza só chega para alguns, programado para acreditar que sair das dívidas é quase impossível. Essa programação te afasta do código espiritual do dinheiro porque te faz vibrar exatamente o oposto da abundância. E quanto mais você tenta, mais parece que o universo te empurra para trás.
Mas hoje você vai entender como reverter isso. Há uma falha no sistema, uma brecha espiritual que permite que qualquer pessoa, independentemente da sua história, mude completamente sua vibração financeira. E essa brecha será aberta agora, durante esta mensagem. Mas cuidado, quando você entender o que está realmente acontecendo, talvez perceba que parte da sua vida foi construída sobre crenças que nunca foram suas. E quando você tira o véu, não dá mais para viver como antes. Prepare-se, porque daqui em diante entramos em uma parte profunda, onde começam as revelações que mexem com a estrutura do seu pensamento. Há segredos espirituais que foram escondidos por gerações e que explicam por que algumas pessoas acumulam fortuna enquanto outras mal conseguem respirar debaixo de tantas contas atrasadas. O dinheiro segue leis invisíveis e responde a quem entende seu código. Você vai perceber isso quando sentir seu corpo reagindo a cada palavra, porque o seu espírito reconhece o que sua mente ainda não entende. Mas antes de avançarmos, eu preciso deixar algo claro. A partir deste ponto, não há mais retorno. Quem escolhe ouvir o que vem agora, entra em um território onde a consciência se expande. A mente se abre e a abundância deixa de ser um desejo para se tornar um estado natural. E se você continuar aqui, estará pronto para ativar o código espiritual do dinheiro, algo que pode te fazer ganhar dinheiro sem lutar contra a vida. Mas esta é apenas a primeira camada. As revelações mais profundas começam no próximo bloco. E o que você vai descobrir talvez te faça questionar tudo o que já acreditou sobre prosperidade. Se você realmente quer entender por que o dinheiro não flui na sua vida, precisa aceitar que existe uma mecânica oculta influenciando tudo. Não importa o quanto você trabalhe, se a sua vibração estiver desalinhada, o dinheiro simplesmente não aparece. E isso não é superstição, é lei. Mas uma lei que pouquíssimas pessoas conhecem. A maioria vive presa em um ciclo de esforço, cansaço, frustração e desânimo, acreditando que só conseguirá ganhar dinheiro se trabalhar o dobro. Mas o universo não funciona assim. O universo responde ao que você vibra, não ao que você sofre. Por isso, você vê tanta gente que trabalha menos e ganha mais, enquanto outros se matam e continuam afundados em dívidas. Não é sorte, não é privilégio, é código. O código espiritual do dinheiro opera na vibração que você emite diariamente. Se você vibra medo de perder, você perde. Se vibra desespero para sair das dívidas, elas aumentam. Se vibra indignação, tudo trava. Mas se vibra confiança, abundância e certeza interior, o universo abre caminhos onde antes só havia muros. E isso não é metáfora, é mecanismo espiritual real. Durante anos, você foi condicionado a acreditar que o dinheiro é inimigo, que o dinheiro corrompe, que o dinheiro destrói. Mas nunca te disseram que o dinheiro é neutro e que ele só amplifica aquilo que você já é. Pessoas boas se tornam ainda mais generosas com abundância. Pessoas ruins se tornam piores com poder. Mas o dinheiro em si não tem moralidade. Ele é energia, e como toda energia, ele flui para onde encontra espaço. Se dentro de você existe culpa por receber, medo de ganhar dinheiro, ou sensação de que riqueza não é para você, então essa energia simplesmente não entra. É como tentar abastecer um recipiente cheio de buracos. Não importa o quanto você tente encher, sempre vaza. E muitas pessoas vivem assim, vazando dinheiro emocionalmente, espiritualmente, energeticamente, porque não entendem que prosperidade não começa no banco, começa no campo invisível do seu ser. E é exatamente nesse campo que o código espiritual do dinheiro atua, reorganizando sua vibração para que a abundância finalmente te reconheça como um lugar seguro para entrar. Há uma razão profunda para você nunca ter conseguido romper esse padrão sozinho. O sistema onde você vive foi criado para te manter ocupado,
cansado e emocionalmente drenado, justamente para impedir que você acesse esse código. Porque quando uma pessoa descobre como prosperar sem lutar contra a vida, ela se torna livre, e pessoas livres não são manipuláveis. Por isso, quanto mais você tenta fazer tudo sozinho, mais cansado fica. O sistema quer sua exaustão, não sua expansão. Quer sua dívida, não sua independência. Quer sua culpa, não sua consciência. E é exatamente por isso que esta mensagem é tão perigosa para a escassez. Porque ela te liberta. Ela te mostra que o dinheiro nunca foi o problema, mas sim a vibração que você foi ensinado a emitir. E quando você muda essa vibração, o universo inteiro muda com você. Mas antes que você pense que isso é simples, prepare-se. A próxima revelação vai te mostrar por que sua mente te sabotou durante tantos anos sem que você percebesse. E essa verdade não é fácil de encarar, mas é absolutamente necessária se você quiser sair das dívidas e viver em plena abundância. Agora, chegamos ao ponto em que muitos desistem, porque o que vem a seguir exige humildade e coragem espiritual. O próximo passo é reconhecer que existe dentro de você um programa emocional, quase um código, implantado ao longo da infância, responsável por travar sua prosperidade. Esse programa é invisível, silencioso e extremamente poderoso. Ele te faz sentir medo sempre que o dinheiro se aproxima. Ele te faz acreditar que ganhar dinheiro exige sacrifício. Ele te convence de que a abundância não é para você. E pior, ele te faz achar que todas as suas tentativas fracassadas são culpa sua, quando na verdade são resultado de uma vibração que te ensinaram a emitir antes mesmo de você ter consciência. Mas calma, porque isso não é motivo para desespero. É o início da libertação. E quando você perceber como esse programa funciona, vai finalmente entender como reescrever seu destino financeiro. E é no próximo bloco que essa reescrita começa. Mas prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir mexe com o que você acredita ser verdade sobre si mesmo. Desde cedo, te ensinaram a temer o dinheiro, mesmo sem perceber. Quando alguém dizia que dinheiro não traz felicidade, sua mente registrava que riqueza era perigosa. Quando comentavam que ganhar dinheiro é difícil, sua vibração aprendia a evitar tudo que parecia fácil. Quando você via seus pais lutando para pagar contas, sua alma entendia que prosperar era algo distante demais. E assim, pouco a pouco, esse programa foi sendo instalado dentro de você, criando um bloqueio invisível que te acompanha até hoje. Esse bloqueio faz com que você atraia situações que confirmam a velha crença de que sair das dívidas é impossível. Faz com que você viva ciclos repetitivos onde a prosperidade chega, mas vai embora antes que você consiga segurá-la. Faz com que você trabalhe muito, mas receba pouco. E o pior de tudo é que você não percebe que esse programa opera silenciosamente, reorganizando sua realidade de acordo com aquilo que você aprendeu a acreditar, não com aquilo que você realmente deseja viver. Esse programa não é apenas mental, ele é espiritual. Ele vibra, pulsa e emite um sinal para o universo dizendo que você ainda não está pronto para receber. É como uma frequência de rádio mal sintonizada. Não importa o quanto você gire o botão, se não encontrar a frequência certa, só ouvirá chiado. E é exatamente isso que acontece quando você tenta ganhar dinheiro sem entender o código espiritual do dinheiro. Você tenta, mas tudo soa distorcido. As oportunidades não se conectam, os caminhos não se abrem, os resultados não chegam. E você começa a acreditar que prosperidade não é para você, quando na verdade só falta ajustar sua vibração interna. Falta alinhar sua energia com a abundância. Falta liberar o medo que herdou e substituir pela confiança que você merece sentir. Falta reconhecer que você não está aqui para lutar contra a vida, mas para fluir com ela.
E fluir significa vibrar na mesma frequência da prosperidade que você deseja manifestar. Mas aqui está a parte que ninguém te contou. Esse programa pode ser desinstalado. Assim como foi colocado dentro de você, ele pode ser removido, ressignificado e substituído por uma nova frequência. Uma frequência que atrai dinheiro com naturalidade. Uma frequência que abre portas onde antes só havia muros. Uma frequência que te permite ganhar dinheiro sem esgotar sua energia vital. E essa mudança começa quando você toma consciência deste programa oculto. Porque nada que é inconsciente pode ser transformado. Mas aquilo que é revelado se torna acessível. Aquilo que é iluminado se torna maleável. E aquilo que você entende, você supera. A partir deste momento, você não é mais vítima do seu passado financeiro. Você é o autor de um novo futuro. E esse futuro começa quando você decide reescrever o código que vibra dentro de você. E aqui vai o primeiro grande choque. O universo nunca te negou abundância. Nunca. Ele apenas respondeu ao que você vibrava. E agora que a consciência mudou, a vibração muda. E quando a vibração muda, tudo muda. Mas este é apenas o início da sua libertação financeira. O processo que realmente ativa o código espiritual do dinheiro começa no próximo bloco. E quando você ouvir o que vem a seguir, entenderá por que tantos tentam prosperar e tão poucos conseguem. O segredo não está na ação, está na frequência. E quem domina a frequência, domina o fluxo do dinheiro. Prepare-se, porque agora entramos na parte mais profunda desta revelação. Há um momento decisivo na jornada de quem deseja prosperar. E esse momento chega quando a pessoa finalmente entende que não basta querer ganhar dinheiro. É preciso desprogramar a escassez. Você pode afirmar prosperidade todos os dias, pode fazer visualizações, declarações, repetições, mas nada disso faz efeito permanente se o programa interno ainda estiver rodando em segundo plano. E este é o ponto onde muitos fracassam. Eles tentam usar técnicas espirituais enquanto mantêm a vibração da falta. Tentam pensar positivo enquanto carregam medo de perder. Tentam atrair abundância enquanto vibram desespero para sair das dívidas. Essa contradição cria um curto-circuito energético que bloqueia qualquer sinal de prosperidade. Não é má sorte, não é injustiça, não é castigo divino. É apenas vibração desalinhada. Quando você pensa em dinheiro com medo, o dinheiro foge. Quando pensa em dinheiro com culpa, ele se esconde. Quando pensa em dinheiro como algo distante, ele permanece distante. Mas quando você pensa em dinheiro como energia fluida, ele começa a se aproximar. A desprogramação da escassez começa quando você para de tratar a abundância como exceção e passa a tratá-la como direito. E aqui entra uma verdade que muitos evitam encarar. Cada vez que você diz para si mesmo que ganhar dinheiro é difícil, sua vibração memoriza essa dificuldade. Cada vez que afirma que nunca consegue sair das dívidas, suas células energéticas se reorganizam para manter esse padrão. Cada vez que acredita que prosperidade é privilégio de poucos, você se exclui da própria abundância. Isso não é metafórico, é mecânica espiritual. O universo não responde às suas palavras, responde à sua vibração. Por isso, tantos afirmam prosperidade e continuam vivendo escassez. Porque no fundo, no núcleo mais profundo, ainda acreditam que são indignos de prosperar. É essa crença subterrânea que você precisa desinstalar. E não se desinstala algo assim apenas com desejo. Se desinstala com consciência, com confrontação, com clareza brutal. E essa clareza começa aqui. O processo pode ser desconfortável, porque você vai ter que encarar partes suas que sempre evitou. Mas é justamente esse desconforto que abre espaço para a abundância entrar. Nada floresce onde a mentira é mantida. Existe uma força que age contra você sempre que sua vibração tenta subir. Essa força é o hábito emocional da escassez.
É o reflexo automático que te faz esperar o pior. É a memória energética que te lembra dos momentos em que o dinheiro faltou. É o corpo emocional repetindo o trauma financeiro como um disco arranhado. E enquanto isso estiver ativo, qualquer movimento em direção à prosperidade será percebido como ameaça. O seu sistema interno tenta te proteger do desconhecido, mas acaba te prendendo na falta. Por isso, tantas pessoas, quando começam a prosperar, sabotam tudo sem perceber. Elas encontram formas inconscientes de perder dinheiro, atrasar decisões, desistir de oportunidades, duvidar de si mesmas, porque o sucesso financeiro parece perigoso para um sistema acostumado com a dor. Mas isso não significa que você está condenado ao fracasso. Significa apenas que você está lidando com um corpo emocional que nunca aprendeu a se sentir seguro na abundância. E é justamente esse corpo que vamos ressignificar a partir de agora. A grande virada começa quando você olha para a sua história financeira com um olhar completamente diferente. Quando percebe que nada foi aleatório, que cada queda te preparou, que cada dívida te tornou mais consciente, que cada período de escassez te fez buscar respostas que agora estão sendo reveladas. A desprogramação começa quando você entende que o passado não é uma sentença, é um código que pode ser reescrito. E você está reescrevendo esse código neste exato momento. Ao ouvir esta mensagem, sua vibração muda. Ao compreender estas verdades, seu campo energético se expande. Ao sentir que existe algo maior acontecendo, sua consciência se abre. E é justamente quando a consciência se abre que o universo começa a responder. Mas isso é apenas o início. A parte mais profunda deste processo acontece no próximo bloco, onde você vai descobrir como criar uma nova vibração financeira que não apenas atrai, mas sustenta a abundância. Prepare-se, porque a transformação começa a ficar irreversível a partir daqui. Agora que a escassez começou a perder força, entramos em um dos pontos mais poderosos deste processo, a reescrita da sua frequência financeira. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E o que você é vibratoriamente pode estar completamente desconectado do que você deseja viver. Por isso, tantas pessoas dizem que querem ganhar dinheiro, mas vibram medo do futuro. Dizem que querem sair das dívidas, mas vibram culpa por ter errado. Dizem que querem abundância, mas vibram insegurança. Essa desconexão cria um abismo energético. E enquanto esse abismo existir, nada muda verdadeiramente. A herança espiritual da escassez é forte, mas não é invencível. Você pode reescrever sua frequência interna, como quem atualiza um sistema antigo e limitado para uma versão completamente nova. Só que essa atualização não acontece com força, acontece com o entendimento. Quando você compreende que dinheiro é energia, você para de tratar o dinheiro como inimigo e começa a tratá-lo como aliado. E é nessa mudança de postura que a abundância começa a se aproximar. A nova frequência financeira nasce quando você decide parar de vibrar como vítima e começa a vibrar como criador. Enquanto você acreditar que o mundo está contra você, que o universo te pune, que a vida dificulta tudo, sua vibração permanecerá baixa. Mas quando você entende que o universo responde ao seu campo interno, você recupera o poder que sempre teve. A partir daqui, sua relação com o dinheiro começa a mudar. Você deixa de ver o dinheiro como algo que te controla e passa a vê-lo como algo que responde a você. Essa mudança é profunda. Quando você vibra confiança, portas se abrem. Quando vibra gratidão, oportunidades aparecem. Quando vibra merecimento, o dinheiro flui. É assim que funciona a lei da frequência. E a verdade é que você sempre foi mais poderoso do que acreditou. Sempre teve o potencial de ganhar dinheiro sem lutar contra a vida. Só não sabia acessar a vibração correta. Agora sabe. E isso te deixa mais perto do que imagina.
Mas existe uma etapa ainda mais profunda desta reescrita. É a etapa onde você destrava o seu merecimento. Muitos querem prosperar, mas no fundo acreditam que não merecem. Talvez porque erraram no passado. Talvez porque ouviram críticas. Talvez porque cresceram em um ambiente onde abundância era proibida. E esse sentimento de não merecimento cria um bloqueio gigantesco. Ele impede que a abundância permaneça, impede que oportunidades sejam agarradas, impede que o dinheiro se estabilize. Mas tudo isso começa a ruir quando você entende que merecimento não tem nada a ver com passado. Tem a ver com presença. Você merece prosperar porque está vivo. Você merece sair das dívidas porque aprendeu com elas. Você merece ganhar dinheiro porque tem valor. O universo não escolhe favoritos. Ele responde à vibração. E quando sua vibração diz eu mereço, tudo muda. Tudo se reorganiza, tudo se movimenta em sua direção. A vibração do merecimento é a chave que abre portas impossíveis. A reescrita da frequência financeira não termina aqui. Ela apenas se fortalece. A partir deste ponto, você vai começar a perceber mudanças sutis, porém reais. Pensamentos novos surgindo, sensações novas aparecendo, reações diferentes diante do dinheiro. E esse é o sinal de que a sua vibração está mudando de forma verdadeira. Mas ainda falta uma peça fundamental do processo. Uma peça que poucas pessoas conhecem e que transforma completamente a relação com a abundância. Essa peça será revelada no próximo bloco. E quando você entender o que falta, perceberá que prosperidade não é um destino, é um estado interno. E esse estado está prestes a ser ativado em você. Agora, chegamos à revelação que separa quem prospera de quem permanece preso à escassez. A abundância não é algo que você alcança, é algo que você se torna. E essa é uma das verdades mais mal compreendidas da espiritualidade financeira. Muitos acreditam que ficar rico é uma questão de esforço externo, mas a prosperidade não nasce na ação, nasce no estado interno. A ação é consequência, o estado interno é origem. Quando você ativa o estado interno de abundância, o universo começa a tratar você como alguém que já possui. E quando o universo te enxerga assim, oportunidades surgem, portas se abrem, pessoas certas aparecem e até mesmo o inesperado começa a conspirar ao seu favor. Esse é o estado que os sábios antigos conheciam, mas guardavam em segredo. Este é o verdadeiro código espiritual do dinheiro. Não é sobre como ganhar dinheiro. É sobre como se tornar alguém que atrai dinheiro sem esforço forçado. E essa ativação começa com uma simples pergunta: quem você está sendo vibratoriamente? O estado interno da abundância é silencioso, mas poderoso. Ele não grita ansiedade, ele não repete desespero, ele não vibra pressa, ele vibra certeza, e essa certeza muda tudo. Quando você vive a partir do estado interno da abundância, você não corre atrás do dinheiro. O dinheiro corre atrás de você. Isso não é exagero, é mecânica energética. Só que esse estado só se ativa quando você abandona 3 vibrações destrutivas: a vibração da falta, a vibração do medo e a vibração do controle. Enquanto você viver tentando controlar tudo, o fluxo trava. Enquanto viver com medo de perder, a perda se manifesta. Enquanto vibrar, falta. A falta se multiplica. A abundância não combina com desespero. Ela combina com entrega consciente, com confiança profunda, com presença plena. E esse estado começa quando você para de perguntar como e passa a afirmar: eu recebo. O universo não responde à dúvida, o universo responde à certeza. Mas aqui está a parte mais intrigante. Para ativar o estado interno da abundância, é necessário quebrar uma ilusão que controla a mente humana há séculos. A ilusão de que dinheiro é limitado. Quando você acredita que existe pouco, você vibra competição, medo, escassez. E essa vibração mantém sua vida financeira aprisionada.
Mas quando entende que o universo é expansivo, infinito, criativo, você percebe que dinheiro não tem fim. O que tem fim é a frequência que você tem emitido. A abundância não é uma quantia, é um fluxo. E esse fluxo não depende do mundo externo, depende do seu campo interno. Quanto mais você se alinha ao estado da abundância, mais rápido o fluxo responde. E quando o fluxo responde, tudo começa a mudar com uma velocidade que assusta. Pessoas surgem, ideias aparecem, oportunidades se multiplicam. Isso porque você deixou de lutar contra a vida e começou a se alinhar com ela. E agora, chegamos ao ponto onde a transformação se torna irreversível. Quando você ativa o estado interno da abundância, você não apenas se prepara para ganhar dinheiro, você se prepara para sustentar o dinheiro, porque prosperar não é difícil. Difícil é permanecer próspero. Mas quando o estado interno está ativado, a prosperidade se torna natural. O dinheiro deixa de ser inimigo e se torna parceiro. A vida deixa de ser luta e se torna fluxo. E tudo que antes parecia distante se torna possível. Mas ainda não chegamos ao momento mais profundo desta jornada. A revelação que realmente destrava o código espiritual do dinheiro será mostrada no próximo bloco. E quando você ouvir o que vem a seguir, talvez perceba que sua vida inteira estava preparando você para este exato momento. Existe um segredo antigo, conhecido por poucos e ignorado pela maioria, que determina quem prospera e quem permanece preso na estagnação financeira. Esse segredo se chama Lei do Vazio. E ele afirma algo simples, mas profundamente transformador. Antes que algo novo entre na sua vida, algo velho precisa sair. A abundância não entra em ambientes ocupados pela falta. O dinheiro não flui para quem está emocionalmente cheio de medo, ressentimento e culpa. E é por isso que muitas pessoas querem ganhar dinheiro, mas estão saturadas de vibrações que empurram a prosperidade para longe. Elas querem abundância, mas guardam lembranças de fracasso. Querem sair das dívidas, mas alimentam vergonha. Querem prosperar, mas não abrem espaço para o novo. A lei do vazio é implacável. Se não há espaço interno, não há fluxo externo. E é aqui que a maioria se perde, porque tenta manifestar sem esvaziar, tenta atrair sem soltar, tenta prosperar sem liberar a antiga identidade de escassez. O vazio não é ausência, o vazio é preparação. Ele não significa perdas injustas, significa libertação estratégica. Significa limpar a vibração para que o fluxo se mova novamente. Muitas vezes, você achou que estava perdendo algo, quando na verdade estava sendo reposicionado para receber algo maior. O emprego que acabou, o dinheiro que desapareceu, a porta que se fechou, a pessoa que saiu da sua vida. Nada disso foi aleatório. Foi a lei do vazio preparando o terreno para o código espiritual do dinheiro se manifestar. Só que você não sabia disso. Interpretou como derrota o que, na verdade, era abertura. Interpretou como fracasso o que era realinhamento. Interpretou como punição o que era expansão. O universo não tira nada, ele substitui. E substitui de acordo com sua vibração. Quando você entende essa lei, você para de temer o vazio e passa a honrá-lo, porque o vazio não te enfraquece. Ele te prepara para receber aquilo que você não teria como sustentar antes. Mas aqui mora uma revelação poderosa. O vazio só se torna perigoso para quem interpreta a vida a partir do medo. Quem teme o vazio cria resistência, e a resistência trava o fluxo. Mas quem honra o vazio, cria espaço. E espaço é exatamente o que a abundância precisa para entrar. Se você olhar para a sua vida financeira agora, perceberá que tudo o que te machucou estava abrindo espaço para o que te elevaria. As dívidas revelaram onde você entregava seu poder. As perdas mostraram onde você insistia em caminhos sem futuro. As decepções financeiras revelaram sua força. Nada foi aleatório, tudo foi preparação. O vazio nunca foi seu inimigo.
foi seu portal. Mas você só enxerga o portal quando muda a vibração interna. E você está mudando agora, neste exato momento. Está ativando o espaço interno para que a abundância tenha onde se instalar. A partir de agora, você vai começar a enxergar padrões que antes passavam despercebidos. Vai reconhecer onde está segurando o que deveria soltar. Vai identificar pesos emocionais que te impedem de prosperar. E ao liberar esses pesos, o espaço interno aumenta. E quanto mais espaço você cria, mais rápido a abundância responde. A lei do vazio prepara você para receber, mas ainda existe um mistério ainda mais profundo, que poucos conhecem e que determina a velocidade com que o dinheiro entra na sua vida. Esse mistério será revelado no próximo bloco. Ele explica por que algumas pessoas prosperam imediatamente após mudar a vibração, enquanto outras levam tempo. Prepare-se, porque a verdade que vem a seguir vai te fazer enxergar o fluxo financeiro com novos olhos. Toda transformação espiritual tem um ponto de ruptura, um limite energético em que tudo parece ficar pior antes de finalmente melhorar. Esse ponto é conhecido como ponto de quebra. Ele ocorre quando sua antiga vibração não consegue mais te sustentar, mas a nova vibração ainda não se estabilizou. É neste intervalo que o caos aparece. É quando você tenta sair das dívidas e novas contas surgem. Quando decide prosperar e obstáculos aumentam. Quando afirma que quer ganhar dinheiro, mas parece que o dinheiro foge. Isso não é punição, é transição. É o ponto de quebra da realidade financeira. A vibração antiga está morrendo, a nova está nascendo. E como todo nascimento, envolve desconforto. O universo está reorganizando tudo para alinhar sua vida com o código espiritual do dinheiro. Só que reorganização parece desordem, expansão parece ameaça, evolução parece caos, mas isso é apenas aparência. O ponto de quebra sempre anuncia que a mudança está próxima. É importante entender que esse ponto de quebra separa os que prosperam dos que retornam à escassez. Quem interpreta o caos como fracasso, volta para a vibração antiga. Começa a duvidar de si mesmo, a temer o futuro, a acreditar que a prosperidade não funciona. Mas quem entende que o ponto de quebra é apenas uma etapa segura do processo, permanece firme, permanece na vibração, confia no fluxo. E essa confiança é exatamente o fator que acelera a mudança. No ponto de quebra, tudo dentro de você será testado. Sua fé será testada. Seu merecimento será testado. Sua visão será testada, não para te destruir, mas para provar que você está pronto para sustentar o que está chegando. Porque prosperidade não é apenas receber dinheiro, é sustentar dinheiro. E quem não passa pelo ponto de quebra não consegue sustentar nada. O universo não testa para te punir. Testa para te fortalecer. Quando você atravessa o ponto de quebra, a vibração antiga perde poder. E quando ela perde poder, o universo finalmente tem permissão para te entregar aquilo que sempre esteve guardado para você. O fluxo se abre. O dinheiro começa a entrar de formas inesperadas. Oportunidades surgem sem esforço forçado. Pessoas certas aparecem no momento exato. Situações improváveis se reorganizam ao seu favor. E você percebe que está acessando um campo que sempre existiu, mas que nunca conseguiu sentir antes. Esse campo é o campo da abundância. E uma vez que você entra nele, é impossível sair. É como se algo dentro de você dissesse finalmente, finalmente você entendeu, finalmente você alinhou sua vibração. Finalmente você deixou de lutar contra a vida e começou a fluir com ela. O ponto de quebra não foi o fim, foi a passagem. Agora que você compreendeu o ponto de quebra, está pronto para acessar uma das revelações mais profundas deste vídeo. Uma revelação que explica por que algumas pessoas atraem dinheiro constantemente, enquanto outras experimentam prosperidade temporária. Essa revelação está conectada ao fluxo da identidade espiritual.
Quem não entende esse fluxo vive em ciclos de ganho e perda. Quem entende esse fluxo vive em expansão contínua. E é exatamente esse mistério que vamos revelar no próximo bloco. Prepare-se, porque este é o ponto onde sua mente se expande para um novo nível. O dinheiro não responde apenas ao que você faz. Ele responde a quem você é vibratoriamente. Essa é a verdade que quase ninguém entende. A maioria tenta ganhar dinheiro mudando ações, estratégias, escolhas externas. Mas nada disso funciona de forma permanente se a identidade vibracional permanecer igual. Você pode aprender a vender, a investir, a negociar, mas se internamente ainda vibrar medo, culpa, escassez ou indignidade, o dinheiro virá e irá embora rapidamente. Ele não se instala em identidades frágeis. Ele não permanece em vibrações inconsistentes. O fluxo financeiro é o reflexo da identidade espiritual que você sustenta. Por isso, tantas pessoas perdem tudo quando finalmente começam a prosperar. Porque a identidade antiga não consegue segurar a abundância nova. E então, o universo devolve tudo para o campo invisível até que a pessoa esteja energeticamente preparada para receber de novo. Sua identidade espiritual é formada por crenças, emoções, memórias e vibrações acumuladas ao longo da vida. Muitas delas não são suas. Foram herdadas de seus pais, absorvidas de seu ambiente, copiadas de histórias alheias. Identidades inteiras foram construídas sobre experiências de falta, medo, dívida e sobrevivência. E essas identidades se tornaram molduras através das quais você enxerga o dinheiro. Se a moldura é pequena, o dinheiro não entra. Se a moldura é quebrada, o dinheiro escapa. Se a moldura é torta, o dinheiro se distorce. É por isso que você pode tentar prosperar 1000 vezes e ainda assim repetir os mesmos ciclos. Porque não é a ação que determina o resultado. É a identidade que você ativa enquanto age. Quando sua identidade espiritual muda, sua vida financeira inteira muda junto. É inevitável. Mas existe um ponto crítico que você precisa entender. A identidade nunca muda através da força. Nunca muda através da culpa. Nunca muda através da autocrítica. Identidade só muda através da consciência. Quando você reconhece que a identidade que você carrega não é sua verdade, ela começa a desmoronar. Quando você percebe que pode escolher uma nova vibração, uma nova forma de se enxergar, uma nova postura interna, a identidade antiga perde autoridade. E quando a identidade perde autoridade, o dinheiro ganha permissão para entrar. Porque dinheiro não entra onde o medo reina. Dinheiro entra onde a consciência se expande. A partir deste momento, você não está mais preso à identidade financeira que herdou. Você está liberado para criar uma nova. E essa nova identidade será construída não com base no passado, mas com base no seu novo estado vibracional. E agora, chegamos ao portal que define a diferença entre prosperidade temporária e prosperidade permanente. A identidade espiritual que você sustenta determina não apenas quanto dinheiro você atrai, mas quanto dinheiro você mantém. Quem sustenta a identidade certa vive em ascensão contínua. Quem não sustenta volta aos ciclos antigos. No próximo bloco, você vai aprender a ativar uma identidade espiritual que sustenta o dinheiro, protege o fluxo e mantém a abundância em movimento constante. Esta é uma das partes mais poderosas deste vídeo e talvez a mais necessária para a sua vida. Prepare-se, porque sua identidade financeira está prestes a mudar para sempre. A partir deste ponto da jornada, entendemos que a prosperidade não é algo que se conquista apenas com esforço externo, mas com uma identidade interna capaz de sustentar o fluxo. A identidade que sustenta a abundância é construída em camadas vibracionais que determinam o relacionamento que você terá com o dinheiro. Essa identidade é marcada por confiança, merecimento, tranquilidade e visão.
Uma pessoa que carrega essa identidade não teme perder dinheiro, porque sabe que o dinheiro é fluxo e sempre volta. Não se desespera quando precisa investir, porque entende que tudo que sai retorna multiplicado. Não se sente insegura diante de mudanças, porque sabe que o universo se adapta à sua vibração. Essa identidade é rara, mas não inacessível. Ela é criada intencionalmente, através da consciência espiritual. E é justamente essa consciência que você está expandindo enquanto ouve esta mensagem. Cada palavra está reorganizando seu campo, desfazendo bloqueios antigos e criando espaço interno para que o dinheiro se sinta seguro em permanecer ao seu lado. Mas existe um ponto essencial sobre essa identidade que muitos ignoram. Não basta afirmar que você é próspero, é preciso se comportar como alguém próspero. Não basta dizer que quer ganhar dinheiro. É preciso vibrar como alguém que já tem acesso ao dinheiro. Não basta dizer que deseja sair das dívidas. É preciso vibrar como alguém livre do peso financeiro. Essa diferença entre querer e ser é o que separa a prosperidade superficial da prosperidade permanente. Quando você tenta prosperar apenas desejando, cria uma vibração de distância. Quando prospera sendo, cria uma vibração de proximidade. A identidade é a ponte invisível entre o desejo e o resultado. Ela abre portas onde antes tudo parecia fechado. Ela altera sua postura, seus pensamentos, suas reações e até mesmo o tipo de oportunidades que se aproximam. A identidade correta atrai aquilo que corresponde ao seu novo estado vibracional. Mas aqui está um grande mistério. A identidade antiga não desaparece facilmente. Ela tenta te puxar de volta para os padrões antigos. Ela tenta te convencer de que você não é capaz, de que nunca prosperou antes, de que a realidade é dura demais. Essa voz interna não é você, é o eco da vibração antiga. E para construir uma identidade que sustenta a abundância, você precisa reconhecer que essa voz não tem autoridade. Quando ela disser que você não merece, responda energeticamente com mereço sim. Quando ela disser que dinheiro é difícil, responda interiormente com o dinheiro flui com facilidade. Quando ela disser que você não consegue sair das dívidas, responda com eu estou livre. Esse confronto interno é necessário. Ele destrava o campo, ele refaz caminhos, ele quebra as amarras vibracionais que te ligavam ao passado financeiro que você não quer mais viver. E é nessa colisão entre o velho e o novo que a abundância começa a se solidificar. Agora vem a parte mais poderosa. Uma nova identidade espiritual não é algo que você cria uma única vez. É algo que você sustenta diariamente, até que se torne tão natural quanto respirar. Quando essa identidade se fixa, o universo passa a responder automaticamente. As oportunidades começam a surgir sem que você precise correr atrás. O dinheiro começa a entrar por vias inesperadas. O seu campo energético se torna magnético. E prosperar deixa de ser algo que você tenta fazer e se torna algo que você simplesmente é. E se você acha que isso é forte, espere até ouvir o próximo bloco, porque nele revelaremos a peça central que conecta tudo, a vibração do alinhamento, que determina quanto dinheiro entra, permanece e se multiplica na sua vida. A vibração do alinhamento é o ponto mais sensível e poderoso do código espiritual do dinheiro. Quando você está desalinhado, tudo parece pesado. Ganhar dinheiro exige esforço. Decisões parecem arriscadas, oportunidades parecem distantes e a vida financeira se torna uma luta constante. Mas quando você está alinhado, tudo muda. A intuição fica clara, caminhos surgem, sincronicidades acontecem, pessoas certas aparecem e o dinheiro flui, não porque você força, mas porque você permite. Alinhamento é autorização vibracional. É quando você deixa de bloquear o que já é seu por direito espiritual. É quando o universo finalmente consegue entregar aquilo que estava guardando para você.
Mas para entender o alinhamento financeiro, você precisa saber de algo profundo. Você não se alinha com palavras, você se alinha com vibração. E vibração não se finge, vibração se transforma. O alinhamento financeiro começa quando sua energia para de lutar contra a vida, quando você deixa de resistir ao fluxo, quando solta o controle, quando abandona a necessidade de saber como tudo vai acontecer. O como pertence ao universo. O permitir pertence a você. Muitas pessoas bloqueiam a própria prosperidade porque tentam controlar tudo. Elas querem determinar o caminho, a forma, o tempo, o método. Mas controle cria tensão, e tensão bloqueia fluxo. A abundância não se manifesta na tensão. Ela se manifesta na entrega consciente, na confiança profunda, na vibração interna de eu sei que o melhor já está vindo. O alinhamento acontece quando sua energia relaxa, quando sua alma confia, quando seu corpo não vibra mais escassez, quando seu coração não vibra mais medo. É nesse momento que você entra no fluxo financeiro natural. É nesse momento que você começa a ganhar dinheiro sem lutar contra a vida. Mas existe uma verdade ainda mais profunda sobre o alinhamento, e talvez essa seja a revelação mais importante deste bloco. Alinhamento não significa ausência de desafios. Significa que os desafios não te tiram do estado vibracional. Significa que você continua acreditando mesmo quando nada parece fazer sentido. Significa que sua vibração permanece firme mesmo quando o mundo externo tenta te intimidar. Isso é alinhamento de verdade. Não é apenas estar bem quando tudo vai bem, é permanecer no fluxo, mesmo quando tudo parece sair do lugar. Esse tipo de alinhamento cria um campo tão poderoso que a realidade não tem opção a não ser se reorganizar ao seu favor. E quando isso acontece, você percebe algo extraordinário. A vida nunca esteve contra você. Você apenas estava desalinhado internamente. Agora chegamos ao momento em que o alinhamento se transforma em expansão. Quando sua vibração está alinhada, o universo começa a operar de maneira acelerada. As oportunidades chegam mais rápido, o dinheiro responde de maneira mais fluida e a sua trajetória financeira se torna previsivelmente próspera. Mas existe uma chave que desbloqueia o nível máximo deste alinhamento. E essa chave será revelada no próximo bloco. Ela explica por que algumas pessoas prosperam continuamente enquanto outras prosperam apenas por períodos curtos. E quando você entender essa chave, perceberá que está muito mais próximo da abundância permanente do que imaginava. Agora que você compreende o alinhamento, está pronto para a chave que mantém a prosperidade fluindo sem interrupções. Essa chave se chama expansão consciente. Prosperar não é apenas receber dinheiro. Prosperar é expandir a capacidade de receber. É ampliar o campo interno. É abrir espaço vibracional para que o universo entregue mais, sem que você colapse energeticamente. Muitas pessoas até conseguem atrair dinheiro, mas perdem tudo porque não expandiram sua capacidade interna. Elas recebem mais do que a vibração consegue sustentar. Elas atraem, mas não mantêm. Elas prosperam, mas não permanecem prósperas. Isso acontece porque elas não entenderam a chave da expansão contínua. E essa chave é simples, porém profunda. Você só recebe de acordo com a sua capacidade interna de lidar com o que recebe. Se sua vibração é pequena, o fluxo é pequeno. Se sua vibração é grande, o fluxo é grande. A expansão é proporcional ao que você aguenta vibrar. A expansão financeira contínua acontece quando você deixa de temer o crescimento. Muitas pessoas dizem querer ganhar dinheiro, mas têm medo do que virá com ele. Medo de responsabilidade, medo de julgamentos, medo de perder, medo de não saber lidar. Esse medo contrai a vibração. E quando a vibração contrai, a abundância recua. Para expandir, é preciso confiar na própria capacidade espiritual.
É preciso assumir que você consegue lidar com mais, que você merece mais, que você está preparado para mais. O universo não entrega aquilo que você deseja, entrega aquilo que você está energeticamente pronto para sustentar. Quando você expande sua vibração, sua vida financeira expande junto. É inevitável, porque o dinheiro responde ao tamanho do seu campo interno, não ao tamanho dos seus esforços. Mas aqui está o segredo mais forte deste bloco. A expansão não acontece de uma vez, ela acontece em camadas. Cada camada da expansão revela novos desafios, novas oportunidades e novas frequências. E é exatamente por isso que algumas pessoas, ao prosperarem, acham que tudo ficou mais difícil. Não ficou mais difícil, ficou maior. E o maior exige uma vibração maior. A expansão exige comprometimento vibracional, exige consciência, exige presença, exige coragem. Você não expande quando foge. Você expande quando enfrenta, quando olha para si mesmo e afirma: eu suporto o próximo nível. Eu suporto mais abundância. Eu suporto ganhar dinheiro continuamente. Eu suporto sair das dívidas de forma definitiva. Quando você afirma isso vibratoriamente, o universo entende que você está pronto para a próxima camada da expansão. Agora chegamos ao ponto mais emocionante da sua jornada até aqui. A expansão é poderosa, mas ainda existe um segredo maior, guardado como parte central do código espiritual do dinheiro. Um segredo que conecta tudo: identidade, alinhamento, expansão e fluxo energético. Esse segredo será revelado no próximo bloco, e quando você ouvi-lo, algo dentro de você finalmente fará sentido. Prepare-se, porque estamos chegando à parte mais profunda desta transformação. Agora entramos na parte mais protegida e menos compreendida de todo este processo. O código espiritual do dinheiro não é apenas um conjunto de princípios. Ele é um campo vibracional, que responde de forma precisa à energia que você sustenta. E existe um segredo central que rege esse campo. Esse segredo é simples, mas profundamente transformador. O dinheiro não responde ao esforço, responde ao estado interno. O dinheiro não se conecta à ação, se conecta à vibração. O dinheiro não flui para quem luta, flui para quem está alinhado. Parece simples, mas essa verdade foi ocultada durante séculos, porque ela tira o poder de sistemas que lucram com o sofrimento humano. Quanto mais as pessoas acreditam que ganhar dinheiro exige dor, mais elas se afastam do seu próprio fluxo natural de abundância. Mas quando você entende esse segredo, você se torna soberano da própria prosperidade. Você para de correr atrás do dinheiro e passa a atrair o dinheiro. E essa mudança altera tudo na sua vida financeira. Esse segredo central revela algo ainda mais profundo. O dinheiro é um mensageiro vibracional. Ele não cria riqueza, ele confirma riqueza. Ele aparece na vida de quem já vibra riqueza antes mesmo de tê-la materialmente. Por isso, algumas pessoas parecem ganhar dinheiro com facilidade e outras vivem lutando. As primeiras possuem um estado interno compatível com abundância. As outras estão emocionalmente desalinhadas. Não se trata de sorte, não se trata de privilégio. Trata-se de estado vibracional. E esse é o ponto onde muitos se confundem. Eles tentam prosperar de fora para dentro, quando a prosperidade sempre acontece de dentro para fora. O segredo central do código te diz que seu mundo externo só muda quando seu mundo interno se reorganiza. A realidade financeira é sempre reflexo da sua vibração. E isso significa algo libertador. Você não está preso ao passado. Você está preso apenas à vibração que carrega do passado. E essa vibração pode ser alterada agora. O segredo central também revela por que tantos tentam sair das dívidas e não conseguem. Eles lutam contra as dívidas ao invés de mudar a vibração que cria as dívidas. Eles tentam controlar o efeito ao invés de transformar a causa.
E essa tentativa gera mais tensão, mais medo, mais aperto emocional. E quanto mais medo, mais dívida. É por isso que boa parte da população vive eternamente no vermelho, porque não compreende que prosperidade não se cria eliminando dívidas. Prosperidade se cria mudando a vibração que atrai circunstâncias de escassez. O dinheiro não pode permanecer onde existe medo de perder. O dinheiro não se instala onde existe culpa. O dinheiro não flui onde existe insegurança. Mas o dinheiro se aproxima onde existe confiança, onde existe clareza, onde existe merecimento. O dinheiro obedece vibração, não desespero. Quando você internaliza isso, a sua vida financeira começa a se reorganizar de forma diferente. E agora que você compreende o segredo central, está pronto para acessar as camadas mais avançadas do código. Camadas que explicam como transformar vibração em realidade, como usar sua energia ao seu favor e como acessar o estado de fluxo financeiro permanente. Tudo isso será revelado nos próximos blocos. Mas antes de seguirmos, aqui vai um aviso importante. A partir deste ponto, sua percepção sobre dinheiro nunca mais será a mesma, porque o que vem agora não é informação, é ativação. E uma vez ativado, o código não pode ser desligado. Prepare-se para a próxima etapa, onde você aprenderá a materializar, de forma consciente, aquilo que já está sendo construído energeticamente dentro de você. Agora que você entende o segredo central, entramos em uma das partes mais fortes e surpreendentes do código espiritual do dinheiro, a materialização consciente. Essa parte explica por que algumas pessoas transformam vibração em realidade rapidamente, enquanto outras demoram meses ou anos para ver resultados. A materialização consciente acontece quando sua vibração, intenção e ação entram em coerência. Quando estão desalinhadas, a realidade fica confusa. Quando estão alinhadas, a realidade responde instantaneamente. Materializar dinheiro não é mágica, é coerência vibracional. E essa coerência é rara, porque exige que você abandone hábitos emocionais antigos, como ansiedade, dúvida e medo do futuro. A vibração é o comando, a intenção é o direcionamento, a ação é o portal. Quando esses três elementos se unem, o universo não tem escolha a não ser responder. A materialização consciente é a capacidade de transformar aquilo que já existe no campo espiritual em algo palpável no campo físico. Mas para isso acontecer, você precisa entender que a energia vem antes da matéria. Sempre. Nada se materializa sem antes existir energeticamente. E isso significa que sua prosperidade já existe. Ela já está pronta no campo. Ela já está disponível vibracionalmente. O que falta é apenas o alinhamento necessário para que ela transborde para a sua realidade visível. É por isso que, quando a vibração se alinha, as mudanças parecem acontecer do nada. Não acontecem do nada. Acontecem do campo para a matéria. Você começa a ganhar dinheiro de formas que antes nem imaginava. Começam a surgir oportunidades que pareciam improváveis. Pessoas aparecem na sua vida trazendo portas que você nunca teria encontrado sozinho. Isso não é acaso. É materialização consciente funcionando. Mas existe um bloqueio comum que impede a materialização: a pressa. A pressa diz ao universo que você não acredita que vai receber. Ela cria tensão. E como já aprendemos, tensão bloqueia fluxo. A materialização não ocorre na pressa, ocorre na confiança profunda. Quando você solta a ansiedade, a realidade se reorganiza. Quando confia, o campo se abre. Quando se alinha, o dinheiro responde. A pressa fecha portas, a confiança abre. Por isso, uma das maiores chaves da materialização consciente é cultivar silêncio interno. Quanto menos barulho emocional você cria, mais rápido o universo responde.
E quanto mais você se conecta com a vibração de abundância, mais natural se torna materializar aquilo que você deseja viver. Chegamos agora ao ponto mais avançado da materialização consciente. Existe uma linha tênue entre desejar e possuir. Enquanto você deseja, você vibra distância. Quando você vibra como se já tivesse, você possui vibratoriamente. E o universo sempre entrega aquilo que você já possui vibratoriamente. É assim que funciona o código. É assim que funciona a criação espiritual. No próximo bloco, vamos explorar exatamente como ativar essa vibração de posse interior que transforma sua vida financeira de maneira irreversível. Prepare-se para acessar a energia de quem já tem antes mesmo de receber. Essa é a chave para acelerar tudo o que você busca. A vibração de quem já possui é um dos estados mais poderosos que existem dentro do código espiritual do dinheiro. Esse estado nasce quando você para de se ver como alguém que está tentando prosperar e começa a se ver como alguém que já é próspero. Quando você assume vibratoriamente que a abundância já está disponível, o universo reorganiza tudo ao seu redor para confirmar essa vibração. A maioria das pessoas vive no estado do desejo, o que cria uma vibração de distância. Elas querem ganhar dinheiro, mas vibram falta. Querem sair das dívidas, mas vibram desespero. Querem prosperidade, mas vibram medo. E o universo apenas responde ao que elas vibram. A vibração de posse muda isso completamente. Quando você vibra como alguém que já possui, você começa a atrair circunstâncias compatíveis com esse estado. E esse é o verdadeiro ponto de virada para quem deseja prosperidade permanente. A vibração de quem já possui não é mental, é emocional. É sentir no corpo aquilo que ainda não se materializou no mundo físico. Esse sentimento cria um campo ao seu redor tão forte que a realidade precisa se alinhar a ele. É como se você puxasse a abundância para si através da sua vibração. A vida responde àquilo que você sustenta internamente. Se você sustenta medo, recebe mais motivos para temer. Se sustenta ansiedade, recebe mais incertezas. Mas se sustenta abundância, recebe mais abundância. Essa é a lei. Essa é a mecânica espiritual da prosperidade. Não há exceções. O universo opera através de frequência, não de esforço. A vibração de posse é como um ímã que atrai o equivalente vibracional. E quando você sustenta essa vibração, o dinheiro começa a se movimentar em sua direção de maneiras inesperadas. Mas existe um obstáculo que impede muitas pessoas de ativar essa vibração: o medo de se decepcionar. Elas têm medo de acreditar e não acontecer. Medo de sentir e não receber, medo de se elevar e cair de volta. Esse medo cria uma vibração de insegurança que destrói o estado de posse. E é por isso que tantas tentativas vibracionais parecem não funcionar. O medo impede que a vibração se estabilize. Mas quando você decide sentir a abundância, mesmo sem garantias, você prova vibratoriamente ao universo que está pronto para receber. E quando o universo percebe que você está pronto, ele abre caminhos que você nunca imaginou. O medo perde força quando você entende que sua vibração cria sua realidade e não o contrário. Você não precisa esperar para acreditar. Você acredita para receber. Agora chegamos à fase decisiva. No próximo bloco, você aprenderá como sustentar essa vibração de posse de maneira contínua, criando uma estabilidade emocional e espiritual tão profunda que a abundância se torna inevitável. Essa é a etapa que separa quem prospera temporariamente de quem prospera permanentemente. Prepare-se, porque estamos entrando na reta final deste processo, onde sua vida financeira começa a ganhar um novo rumo. A vibração de quem já possui é poderosa, mas para que ela produza prosperidade permanente, ela precisa se tornar estável. Muitas pessoas conseguem acessar momentos breves de abundância vibracional, mas logo são puxadas de volta para o medo, para a dúvida, para a insegurança.
Essa instabilidade cria uma oscilação energética que impede o fluxo financeiro contínuo. É como tentar encher um reservatório enquanto ele ainda possui fissuras. A água entra, mas escapa. Da mesma forma, o dinheiro chega, mas não permanece. Para estabilizar sua vibração, você precisa aprender a sustentar seu estado interno, mesmo quando o mundo externo te provoca. A estabilidade vibracional nasce quando você decide que nada externo terá mais autoridade sobre sua vibração do que sua consciência. E essa decisão muda tudo. Ela cria um campo interno sólido, capaz de sustentar prosperidade por longos períodos. A estabilidade vibracional também exige algo que muitas pessoas evitam: responsabilidade energética. Significa assumir que você é o único responsável pela vibração que sustenta, independentemente das circunstâncias. Isso não é culpa, isso é poder. É você finalmente pegando de volta a autoridade sobre sua realidade financeira. Quando você diz internamente, eu escolho minha vibração, você deixa de ser vítima da vida e se torna criador. E é exatamente essa postura que cria a estabilidade. A vibração estável não se altera com pequenas dificuldades, não vacila diante de contas inesperadas, não se abala diante de atrasos temporários. Ela permanece firme, porque compreende que a realidade externa é apenas consequência. O que importa é a causa vibracional. A estabilidade nasce quando você confia na vibração que está construindo, mesmo quando ainda não vê resultados físicos. Essa confiança é o que abre o caminho para prosperar sem lutar contra a vida. Mas aqui está uma revelação profunda. A estabilidade vibracional não é a ausência de emoções negativas. Ela é a capacidade de não se identificar com elas. Você pode sentir medo, mas não precisa vibrar medo. Pode sentir dúvida, mas não precisa vibrar dúvida. Pode sentir insegurança, mas não precisa se tornar insegurança. Sentir não é o problema. Sustentar é. A estabilidade surge quando você permite a emoção passar sem transformá-la em vibração predominante. Esse processo exige maturidade espiritual, mas é extremamente libertador. Ele elimina sabotagens internas, protege seu campo e fortalece sua identidade próspera. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. A vibração estável se torna seu estado padrão. E quando esse estado padrão se instala, o universo responde de forma contínua e abundante. Agora chegamos ao ponto mais transformador deste bloco. A estabilidade vibracional cria uma abertura energética que permite que você receba mais do que jamais imaginou. Quando sua vibração se estabiliza, o fluxo acelera. O dinheiro entra com facilidade. As oportunidades se multiplicam. As portas se abrem. O universo passa a reconhecer você como alguém preparado para prosperar em todos os níveis. Mas ainda existe um elemento que amplifica esse processo. Um elemento tão poderoso que, quando ativado, transforma sua vibração em um ímã financeiro praticamente inevitável. Esse elemento será revelado no próximo bloco. Prepare-se, porque ele é uma das partes mais determinantes do código espiritual do dinheiro. Aqui está um dos maiores segredos espirituais sobre a prosperidade. O fluxo do dinheiro é sustentado pela energia do dar e receber. Esse equilíbrio é tão essencial que, quando interrompido, todo o campo financeiro se contrai. A maioria das pessoas vive em um desequilíbrio vibracional, porque ou dão demais e não recebem, ou recebem e não dão. Essa oscilação cria bloqueios profundos. A energia precisa circular, precisa fluir, precisa se movimentar. O dinheiro é uma forma de energia e, como toda energia, ele morre quando fica estagnado. A prosperidade não acontece apenas quando você recebe. Ela acontece quando o ciclo está completo, quando você dá com consciência e recebe com merecimento. Quando sua energia contribui para a expansão e, em troca, recebe expansão.
Esse equilíbrio cria um campo poderoso que amplia a capacidade de ganhar dinheiro, sair das dívidas e manter a abundância ativa. A energia do dar não significa se sacrificar ou se esvaziar. Significa reconhecer que você está sempre contribuindo com o fluxo. Dar abre o campo, dar destrava caminhos, dar cria espaço vibracional para mais entrar. Mas dar de forma desequilibrada cria exaustão e ressentimento. A energia do receber, por sua vez, é a parte mais bloqueada da prosperidade humana. Muitas pessoas querem abundância, mas não sabem receber. Não sabem abrir espaço interno para o novo. Não sabem se permitir. Não sabem honrar sua própria expansão. Algumas sentem culpa ao receber. Outras sentem medo. Outras se sentem indignas. E esse bloqueio é tão profundo que, mesmo quando o universo tenta entregar, a pessoa vibratoriamente rejeita. A prosperidade só se estabiliza quando o dar e o receber estão em harmonia vibracional. Mas existe algo ainda mais profundo. Quando você dá a partir de uma vibração abundante, você ativa um campo de multiplicação. Ao dar o que você tem com gratidão, você envia ao universo uma mensagem vibracional clara. Eu tenho. E o universo responde. Então, tome mais. Quando você recebe com consciência, você envia uma mensagem igualmente poderosa. Eu mereço. E o universo responde. Então, receba ainda mais. Esse ciclo cria um campo de expansão contínua. Ele amplia a capacidade interna. Ele fortalece a identidade próspera. Ele acelera materializações. Ele transforma sua relação com o dinheiro de forma tão profunda que, muitas vezes, parece que tudo se torna mais leve, mais simples, mais natural. É como se a vida finalmente começasse a cooperar contigo. E agora estamos chegando ao momento mais emocionante deste vídeo. Existe uma revelação final que une tudo o que você aprendeu até aqui. Vibração, identidade, alinhamento, expansão, materialização e fluxo. Essa revelação é o fechamento do código espiritual do dinheiro. É o que transforma todo esse conhecimento em uma força ativa na sua vida. E quando você compreender essa última peça, entenderá que nunca esteve longe da prosperidade. Você apenas estava vibrando fora dela. Prepare-se para o bloco final. Ele carrega uma lição que nunca mais sairá da sua consciência. Agora chegamos ao ápice de toda esta jornada. O código espiritual do dinheiro culmina em uma verdade tão simples e tão poderosa que muitos passam a vida inteira sem percebê-la. A abundância não vem de fora, ela nasce dentro de você. Você não se torna próspero quando sua conta bancária aumenta. Você se torna próspero quando sua vibração aumenta. Você não se liberta quando quita todas as dívidas. Você se liberta quando muda a vibração que cria as dívidas. Você não ganha dinheiro quando encontra oportunidades. Você ganha dinheiro quando sua energia se torna um ímã para oportunidades. A abundância começa em você, sempre começou. O mundo externo é apenas o reflexo tardio da sua vibração interna. Quando você muda dentro, tudo muda fora. Essa é a chave final. Essa é a revelação que fecha o código. A partir de agora, a responsabilidade e o poder estão totalmente em suas mãos. Você não depende mais de sorte, de circunstâncias, de outras pessoas, de crises ou de acontecimentos externos. Nada disso determina a sua prosperidade. O que determina é sua vibração, sua consciência, seu estado interno. A pergunta mais importante que você pode fazer a si mesmo é: quem eu estou vibrando ser agora? Porque essa vibração é o comando que o universo recebe. Se você vibra medo, o universo te devolve motivos para temer. Se vibra escassez, o universo confirma a falta. Mas se vibra abundância, o universo confirma o excesso. Se vibra merecimento, o universo responde com oportunidades. Se vibra confiança, o universo abre portas impossíveis. Não existe neutralidade espiritual.
Cada segundo da sua vida é um comando vibracional, e agora você finalmente entende como comandar. Mas antes de finalizar, preciso te lembrar de algo essencial. Prosperidade não é destino, é caminho, é prática diária, é vibração sustentada, é consciência ativa. Você não se torna próspero de uma vez, você se torna próspero continuamente, cada vez que escolhe a vibração correta, cada vez que decide confiar, cada vez que escolhe se alinhar, cada vez que sustenta a identidade que deseja carregar. A abundância é uma construção vibracional, e você está construindo agora, neste exato instante, enquanto ouve estas palavras. O simples fato de permanecer até aqui mostra que algo dentro de você já despertou, já entende, já reconhece, já vibra diferente. E uma vez que a vibração muda, a vida inteira se reorganiza. E aqui está o final emocional que precisa ser dito. O mundo tentou te convencer de que a prosperidade era difícil, rara, distante. Tentou te programar para a escassez, tentou te manter pequeno, mas a verdade é que você sempre foi grande, sempre foi poderoso, sempre teve dentro de si o código que agora foi ativado. E a partir deste momento, nada que é seu por vibração pode ser retido. Nada que pertence à sua abundância pode ser desviado. Nada que é seu por alinhamento pode ser negado. A vida não está contra você. A vida está esperando você vibrar o que é seu por direito. E agora você vibra, agora você compreende, agora você ativa, agora você acessa. E daqui para frente, você nunca mais lutará contra a vida, porque finalmente entendeu o código espiritual do dinheiro. E quando esse código é ativado, prosperar se torna inevitável.